Olá, boa noite, seja muito bem-vindo ao ND, que hoje vai falar sobre eleições 2020. Tire suas dúvidas sobre a votação no próximo domingo. E sobre esse assunto a gente conversa hoje, então, com o cientista político Fernando Chagas. Tudo bem, Chagas? Boa noite, seja muito bem-vindo. Tudo bem, olá, um abraço a todos, especial aos telespectadores. Vamos falar então de política, domingo, dia de votação, todo mundo ansioso, uma semana tensa a gente teve, não? Com certeza, né? Saímos de uma eleição bem disputada nos Estados Unidos, que ficamos 5 dias presos na televisão, inclusive aqui na Band, vendo o resultado. Agora entramos na eleição municipal, overdose de eleição, mas é bom, né? É bom para os Estados Unidos, bom para o mundo e bom especialmente para o Brasil, né? Cada um cumpriu o seu dever cívico. Porque é na política, Roberta, que a gente decide o destino da nação e até o próprio destino, né? Apesar de hoje em dia muita gente rejeitar o político e a política, um país só cresce, só se desenvolve fazendo política, participando da política. E este é o momento para resolver os problemas, inicialmente, dos municípios. É isso aí. Semana quente entre os candidatos, dá para a gente fazer rapidamente uma breve análise de como é que estão as cidades da nossa região? Eu vejo que das 4 cidades aqui que tem segundo turno, uma não terá segundo turno, Guarujá. Aí vindo um pouquinho para cá, Santos. Santos eu vejo que tem possibilidade do segundo turno, mas ainda também tem possibilidade de terminar no primeiro turno. O que eu vejo? Tem um candidato do governo que está na frente, com uma boa vantagem. Pode decidir no primeiro turno ou ir para o segundo turno. Vai depender dos indecisos. Os indecisos decidirão a eleição em Santos, se vai ter primeiro turno ou nós vamos para o segundo turno. Mas 3 candidatos disputam o segundo lugar. Esses 3 candidatos, além de tentarem conquistar os votos dos indecisos, eles vão brigar entre si. Eu vejo um bolo ali. Não adianta o candidato que está em segundo lugar, terceiro lugar e quarto lugar, todos eles embolados, pensar no segundo turno sem ser segundo. Sim. Então eles têm que disputar entre si. Então eu vejo 3 candidatos fortes disputando o segundo lugar entre si. Um vai tirar voto do outro, vai ter que conquistar o voto dos indecisos e até tentar tirar o voto do próprio Rogério, que é o candidato do governo. Então eu vejo Rogério Santos na frente, vai para o segundo turno ou vence no primeiro turno. Vicente Cassione, Ivan Sartori e o Banha, o vereador Banha, disputando acirradamente, todos embolados, quem é segundo e quem pode ir para o segundo turno ou não. Vejo que os indecisos devem decidir. Os indecisos, o que eu vejo que pode haver uma decisão no primeiro turno. Normalmente, a migração do indeciso para a escolha de um candidato é proporcional à intenção de voto que ele tem neste momento. Então, vamos supor, se um candidato tem 30%, tem cerca de 10% de indecisos em Santos. Então, vamos supor, desses 10%... O que é considerado um número alto, né? Alto, nós estamos menos de uma semana, né? Nós estamos já na semana da votação. Então, temos 10% de indecisos. Normalmente, em tese, vamos falar em tese, a proporção de votos que migram para os candidatos é proporcional à intenção de voto. Se tem 30%, de intenção de voto, provavelmente ele terá em torno de 30% de votos dos indecisos. Você acha que a gente pode ter uma surpresa, como a gente teve na época do Billy, em São Vicente? Não vejo não vejo. A surpresa nós não teremos. A surpresa eu tive no decorrer do pleito. Campanha. Porque eu esperava o candidato do governo realmente forte. Esperava um candidato populista, que realmente teve, esperava um candidato de centro e de direita, esperava um candidato da esquerda. Faltou esse ponto, né? Faltou. Esperava um candidato de esquerda forte disputando esse segundo lugar. Não acreditava que ele chegaria em segundo ou fosse para um possível segundo turno, mas eu esperava mais forte. Na realidade, hoje o Brasil, não só o município de Santos, hoje o Brasil ele está pendendo para a direita, centro-direita e até para a extrema-direita. Então eu vejo o candidato do governo, Rogério Santos, favorito para ir para o segundo turno ou ganhar no primeiro turno, e 3 disputando acirradamente, embolado, quem é segundo, e quem é segundo com possibilidade de ir para o segundo turno ou não. Hoje a tendência é de um tirar voto do outro
e só vai decidir no dia. Surpresa fora disso, eu não acredito. Não acredito nem do candidato do PT, do Douglas Martins, diferentemente de São Paulo. Em São Paulo, o Boulos pode ser a grande surpresa da cidade de São Paulo. A gente tem o Bruno Covas ali Que vai ainda puxando vai o pro carro, segundo né? turno. Não, é o mesmo cenário. Em São Paulo, o Bruno Covas vai para o segundo turno. Com quem ele vai para o segundo turno? Pode ser o candidato Boulos, pode ser o candidato Russomano, como pode ser o candidato Márcio França, que é daqui da nossa região, né? O Márcio França, o Boulos e o Russomano também estão embolados. Não, Eu ouvi que o Russomano deu uma queda grande agora e a também, tendência a tendência de queda e não ir para o segundo turno. E a questão do debate também, né, Chagas? O que a gente vê que candidato que foge de debate, a tendência é que não tenha uma votação expressiva. Isso, não pode fugir. Tem que debater, Roberta, tem que debater. O público, ele quer saber a opinião de cada um, a proposta de cada um, o que cada um pensa, né? Agora, eu vejo o Russomano em São Paulo em queda. A pesquisa, quando começa a subir, vai embora. Mas quando começa a descer, é ladeira abaixo. Despenca de vez, Despenca, né? Isso está acontecendo com o Russomano. Eu vejo hoje em São Paulo que tem dois candidatos para disputarem, para disputar com o Bruno Covas, o Boulos ou o Márcio França. Não vejo hoje chances para o Russomano. Para a gente fechar um pouquinho o cenário aqui da nossa região, Chagas, São Vicente, você acredita, obviamente, segundo turno, né? Incógnita, ninguém sabe o que vai acontecer. É incógnita. É o 0 ou 1, quem é que ganha, quem é que leva essa? Não, o que eu vejo hoje, os três empatados tecnicamente. A Solange Freitas, o Caio e também o prefeito de São Vicente, o Pedro Gouveia. Vão dois, vai ter segundo turno. Dos três, quem vai? É muito difícil. Diferente de São Paulo e de Santos, que nós temos um destacado, em São Vicente não tem nenhum destacado. A gente pode dizer que quem vai levar São Vicente, na verdade, é quem perder no primeiro turno, que vai dar o apoio político para o próximo, é isso? Com certeza. Já que está tão Com acirrada, certeza. né? Tá Provavelmente muito acirrada. o perdedor vai ser quem vai definir a eleição. Isso, por exemplo, se for Caio Amado e o Pedro Gouveia, o voto da Solange decide. Se for Solange e Caio Amado, o voto do Pedro Gouveia decide, e assim sucessivamente. O peso do terceiro colocado vai ser muito grande. Agora, diferentemente de São Paulo e de Santos, não tem favorito. Em São Paulo tem o Bruno Covas, aqui tem o Rogério Santos. E vai mais um ou não. Em São Vicente tem segundo turno. Em São Paulo vai o Bruno Covas. Quem vai é uma indecisão. Agora, em São Vicente, não. Estão disputando o primeiro e segundo lugares. Um fica fora e decide a eleição no segundo turno. Com certeza. Na Praia Grande, rapidamente, você falou surpresa, eu me surpreendi. Quando eu vi a candidata do governo crescer muito, eu falei, vai disparar. Termina no primeiro turno. Ela deu uma estacionada. E os candidatos adversários, principalmente um está subindo. Os dois candidatos que eu via que poderiam surpreender e até levar para um segundo turno contra a candidata do governo, não vão. O que eu estou percebendo, vai um terceiro. Não vão chamar de outsider, mas um terceiro. Um terceiro que está subindo é o que eu digo. Quando começa a subir, então o que eu vejo hoje, uma possibilidade maior de ter a Raquel Kini, se for italiano, Kini, né? Eu perguntei para ela, é Kini? É Kini, se for italiano, é Kini, né? E vejo hoje também o Morgado subindo para ser o segundo colocado. E os dois Alexandres, eu achava que um dos dois Alexandres levaria iria, o segundo. mas o que eu vejo é o Daniel Morgado crescendo e tendo... Segundo turno também tem na Praia Grande, né? E vejo a maior possibilidade de ir com a Kini, o Morgado hoje. Mas ainda faltam alguns dias, né? Vamos ver o que acontece tá tudo até muito domingo. A resposta, na verdade, é só no domingo, né? Tem um amigo meu que fala, eu não gosto de frases feitas, mas ele fala, e ontem ele falou, apuração e mineração só depois da apuração, né? É isso aí. Então pode ser que a gente tenha, então, Praia Grande, Raquel Kini e Danilo Morgado. Esse é o seu chute. Vamos ver então o que acontece aí. A gente vai ver no domingo. A gente vai para um rápido intervalo então e na sequência a gente continua a falar sobre eleições 2020. Não saia daí, é um minutinho.
ND está de volta. Nosso assunto de hoje é eleições 2020. A gente conversa com o cientista político Fernando Chagas. Chagas, a gente já fez, né, um raio-x aí da nossa região. Vamos falar um pouquinho agora sobre o que vai acontecer no próximo domingo mesmo. Regras da eleição em relação à sanitização. Uso de máscara, álcool em gel. Só entra quem tiver com máscara, é isso? Só entra quem tiver com máscara. A máscara é obrigatória. Eu, na fila, eu não posso tirar a máscara para comer uma bolachinha. Não posso. A máscara não pode ser retirada, com uma exceção. O mesário pode pedir para o eleitor dar 2 passos atrás, abaixar a máscara, para o mesário reconhecer e imediatamente subir. Então a máscara não pode mexer, tem que ir com máscara. A única hipótese de tirar a máscara é a pedido do mesário, com 2 passos atrás, mostra o rosto para bater com a fotografia do documento, fecha e dá continuidade na votação. Dentro da sessão, né, que tem a zona eleitoral e tem a sessão. A sessão é a sala onde se vai votar. Pode-se, no máximo, 6 mesários, o presidente mais 5 auxiliares. E também, neste caso, nessa eleição, vai ter indicado pelo Tribunal Regional Eleitoral uma pessoa para higienizar a máquina de votação, a urna de votação. Não vai ser o mesário que vai higienizar a urna eletrônica, mas sim uma pessoa especializada para limpar, até para não danificar a máquina. Sim, caneta cada um com a sua. Caneta, se possível, levar cada um a sua. Eu aconselharia levar cada um. Vai ter uma, mas aí usa a caneta e vai higienizar. E toda vez que uma pessoa for votar, quando ela se retirar, vai essa pessoa que eu falei, indicada pela Justiça Eleitoral, higienizar a máquina, né? A fila, naturalmente, vai ter 1,5 metro de distância, né? E as mesas também, dos mesários, também vai ter 1,5 metro de distância. Estou com uma dúvida, Roberta. A lei eleitoral permite que todo partido tenha um representante, um delegado ou um fiscal na sessão eleitoral. Eu acho que, por bom senso, né, entra um representante, depois entra outro, né, não vai dar para estar todo mundo aglomerado. A gente vai ter uma eleição diferente, sem dúvida, bem né? Diferente, bem. Chagas, não tem como querer que seja a mesma coisa, é impossível. E eu vejo também dificuldades, né, para muita gente ir votar. Por isso a Justiça Eleitoral aumentou em 1 hora o padrão do horário de votação, né? Vai ser das 7 horas até as 17 horas. E esse primeiro horário mais 7 às 10, principalmente para quem tem mais de 60 anos ou tem alguma comorbidade, né? Então, não quer dizer que a pessoa que não se enquadre nesse perfil não possa ir votar, mas a preferência é que seja dada. Se tiver se você tiver 40 anos, de preferência, vai depois das 10. Pode ir de manhã, mas de preferência, vamos dar prioridade. Questão de respeito, né? Respeitar um momento. Eu, como já estou velhinho, eu vou no primeiro horário. Documentos necessários, Chagas, para votar. A gente precisa hoje levar o título de eleitor? A biometria vai funcionar, não? Não, a biometria não vai funcionar. Você precisa levar um documento com fotografia. Pode ser o RG, pode ser a Carteira Nacional de Habilitação, que chamam de CNH, pode ser o passaporte. Algum documento com fotografia tem que levar. Não vai poder votar com biometria, vai ser na assinatura. Por isso tem que levar a caneta. Tem que levar a caneta? Não. Recomenda-se levar a caneta. E um ponto importante que as pessoas têm que entender. Antes de sair de casa, isso é fundamental. Ver, não antes de sair de casa, até um dia antes, qual é a sua zona eleitoral e qual é a sua sessão eleitoral. Isso é fundamental. Porque, por exemplo, eu posso pensar que eu vou votar no José Menino, saio 4 horas da tarde e vou votar na Ponta da Praia. Eu estou exagerando, isso não acontece. Não vai ter uma mudança tão drástica, não. Mas, às vezes, a pessoa vai 4h30. Em vez de votar, vamos dizer, ali na Ana Costa, naquele parque infantil, na Marechal Deodoro. Vai votar na Ana Costa, no Colégio São José. Sim. Sai 4h30. Ele vai nesse parquinho, Eleonor Mendes. Ele vai no Eleonor Mendes, não é no Eleonor Mendes, é no São José.
até ele entrar do carro ou ir a pé, já foram Se meia verifica então no site do tribunal. No site do tribunal ou no aplicativo que tem no smartphone. É e-título, ou e-título, né? Okay. E-título ou e-título. Você pode baixar hoje mesmo, a pessoa pode baixar o e-título ou e-título e ver a zona eleitoral e a sessão que ele vai votar. Houve algumas alterações, então é bom consultar. Consulta na sexta, no sábado, não deixa para cima da hora. Isso é importante. Isso aí, a gente vai para um rápido intervalo e na sequência a gente continua a falar sobre eleições 2020. Não saia daí, a gente volta já já. ND está de volta, nosso assunto de hoje, eleições 2020, como será a votação no próximo domingo? E sobre esse assunto a gente está conversando com o cientista político Fernando Chagas. Chagas, está chegando aí essa corrida, foi uma semana intensa, uma semana dura, né? Muita coisa diferente, a gente está diante de uma votação completamente diferente do que a gente conheceu. Mas estamos chegando na reta final. O que a gente pode encontrar no próximo domingo? Vote com consciência, escolha o seu candidato a vereador a prefeito antecipadamente, porque vai garantir o destino da sua cidade, o seu destino nos próximos 4 anos. Só antes da gente finalizar aqui, se a pessoa esquecer o número, ela tem como levar uma colinha? Ou levar colinha. Isso é muito importante. Leve a colinha, é permitido, para não perder tempo e não esquecer o seu candidato. É isso aí, então. Chagas, muito obrigada pela sua participação. Que você tenha uma excelente votação também, viu? Com certeza. Vamos aguardar no domingo e na segunda-feira a gente pode voltar a conversar sobre eleições novamente, já com o resultado nas mãos. É isso aí, vamos ver o que acontece aí na nossa região a partir de segunda-feira. Muito obrigada pela sua participação, pela sua audiência e a gente se vê um excelente final de semana. Boa votação nesse domingo, a gente se vê. Até mais.